Gravando para disponibilizar no meu canal de YouTube, o Robson Júnior na Rede, lá no Histórias Reais, história, não contador de histórias reais, que é o nosso espaço para contar essas histórias que tem gente que fica assim, sei não, tal. Bem, na semana passada ele fez um spoiler rapidamente dizendo, eu estou falando de Sérgio Brenha, professor Sérgio Brenha, dizia, Robson, mas fenícios estiveram por aqui. Então vamos começar por aí. Afinal de contas, o pessoal deve estar dizendo assim, peraí, mas a gente não chegou, não é portugueses, holandeses, franceses? Que história é essa de fenícios, meu caro Sérgio Brenha? Seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Bem, e hoje eu tenho dois focos, dois direcionamentos às minhas falas de hoje, que é o município, primeiro, de Viana, ao qual eu mantive contato com a Fátima Travassos. A gente vai fazer um trabalho em cima das obras inéditas do Travassos Furtado. Mas em relação a essa pré-história brasileira, eu vou deixar hoje uma sugestão ao povo de Viana, ao pessoal de Viana, os professores, os pesquisadores, os historiadores, os poetas. Tem um amigo meu, o Alexandre. O Alexandre, eu gravei recentemente material para o Alexandre, que está fazendo uma pesquisa, por exemplo, de aqueles santos que desapareceram, mais de 14 peças que sumiram da igreja de Viana e Poxa. estão espalhados pelo Brasil. Até dei uma dica para ele de um local. Eu vi uma dessas peças em algum local de São Luís. O Alexandre é um pesquisador, tem livros, inclusive, sobre a história de Viana. O Oh, que, que que você quer de bacana. Viana? Sim, o doutor Ludovico Chovinágua, como ficou conhecido no Piauí, esteve pessoalmente aqui no Maranhão na década de 1920. Ele estava pesquisando ele, a origem dos povos e especificamente a origem do povo tupi, que ainda há um grande mistério de onde vieram os tupis, qual a origem dos povos tupis. E esse senhor, ele era nada menos do que professor de línguas antigas, já veio para cá sabendo um pouco do tupi-guarani, para você ter uma ideia, né? Já na década de 20. E ele esteve pessoalmente aqui no Maranhão, certamente esteve pessoalmente no Lago de Viana, e viu essa história dessas pedras Ah, ele viu as pedras. colocadas. Por isso que ele atestou, ele certificou que a posição das pedras, a arquitetura, o tipo de. O dimensionamento, então, foi a primeira pessoa que, que viu pessoalmente e diagnosticou aquilo como estrangeiro, uma obra estrangeira. E por que eu digo estrangeiro? Porque a gente fala de fenícios, 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 mas na verdade os fenícios eram os canaanitas, eram os descendentes de Cã, lá do filho de Noé, lá da arca, né? Que foram até amaldiçoados e tal. Tem uma outra história em relação a isso. São Mas eles. os canaanitas eram chamados pelos outros povos de fenícios. Então eles mesmos não se conheciam, não se autodenominavam fenícios. É como os índios canelas, aqui de Barra do Corda, deram esse apelido para eles. Eles não têm. É porque eles são caneludos. Talvez eles nem gostem dessa denominação. Ninguém perguntou a eles como era o nome realmente da tribo deles. Então, qual é a sugestão que fica para Viana? Porque eu acredito que o Dr. Ludwig Schoenhagen, filólogo e antropólogo da Universidade de Viena, não viria falar coisas sem sentido. Então ele atesta nesse livro que essas pedras colocadas lá, artificialmente montadas lá, trazidas não sei de onde, não sei se as pedras são do local, não conheço, foram montadas pelas primeiras missões fenícias, canaanitas que aqui estiveram. Então qual a primeira providência que tem que se fazer em relação a isso? Científica. Ir lá em Viana, limpar essa área, expor as pedras Que eu já todas, vi, eu vi a ponte, uma ponte de uma pedras ponte de ali. pedras, Eu vi a ponte de expor as pedras. pedras todas e bater uma foto de drone de preferência. E documentar isso para que seja feita uma análise e uma comparação com outras obras fenícias feitas em outros locais do Brasil, por exemplo, várias cidades brasileiras, como Touro, se não me engano, em Pernambuco, já Piauí, Rio Grande do Norte, todos esses estados já assimilaram e já incorporaram esses conhecimentos da pré-história brasileira. E o Maranhão está ficando para trás nesse registro. Então é um desafio que eu faço para Viana, do povo de Viana. Vamos fotografar isso, vamos registrar isso de forma arquitetônica de drone
e vamos comparar com as arquiteturas fenícias por aí espalhadas e ver se realmente o Ludwig Schoenhagen, né, o chove-na-água, que teve esse nome pejorativo dado no Piauí. Engraçado. Sabe por quê, Robson? Porque ele gostava de tomar uma cachaçinha no bar e contar essas histórias para os povos, porque ele achava que quem mais deveria saber isso e se orgulhar disso era o povo brasileiro, o povo daqui do Maranhão e o povo do Piauí. Mas na época não teve apoio disso. Então, para Viana fica aí essa indicação, né? Eu entrei em contato com a Fátima Travassos, que é da Academia É da Vianense de Academia Letras, Vianense. isso. Não sei quem é. E vamos ver se a gente consegue tirar isso a limpo, né? Quais são as outras alternativas que se tem para essa ponte do Lago de Viana. Eu tive recentemente em Viana, buscando registros dos lugares onde viveu o padre João Moana, juntamente com Tony Moana, mas não tive tempo. Foi um bate-volta muito rápido e eu não tive tempo, porque eu ia exatamente pegar um facão e ia buscar, é a margem do lago, o local onde eu vi. Hoje deve ter uma ruína do local onde me mostraram os bacamartes. Havia uma caixa cheia de bacamartes que era usada inclusive por esses cananitas, talvez para se defender de alguma coisa, e a ponte. Me Uhum. lembro muito bem daquele homem cortando ali. Isso foi em 1984. Eu tive lá vendo essa pedra, essa ponte de pedra. Quem estiver nos ouvindo agora em Viana pode até fazer um serviço de procurar, talvez saiba, ouviu alguém falar. Foi um senhor aí que era dono, eu acho que era de um. Ele tinha bem na Praça da Matriz, ele tinha uma casa na Praça da Matriz e tinha um comércio. A filha dele era uma ouvinte minha, inclusive da Rádio Educadora. Ela foi muito gentil comigo na época. Ela deve estar agora já. Naquela época ela devia estar com uns 13, 14 anos, agora já se passaram mais de 38 anos. Eu não Isso. sei se eles ainda moram em Viana, mas eu vivi essa experiência aí. Eu sei, Robson, que é algo extraordinário, histórico, difícil de acreditar, mas parece que não é impossível isso. Até mesmo que quem primeiro colocou isso, quem primeiro escreveu isso nesse livro da pré-história brasileira, foi este senhor que era um especialista exatamente nisso, nessas culturas antigas e nessas arquiteturas antigas e nos sinais. E Viana só falta encontrar nessas pedras alguma coisa escrita, alguma coisa talhada nessas pedras desses idiomas antigos. Aí pronto, a história pode se consolidar de uma forma fantástica Então, para o município. fica aqui a dica e a provocação, na verdade, essa é uma provocação. Aí para o pessoal que está nos ouvindo em Viana, eu vou até conversar com o Alexandre. Eu tenho conversado com o Alexandre esses dias, para que ele possa, inclusive, alavancar essa ideia lá, junto até com a Travassos também. E um detalhe é que essa história dessa pré-história brasileira, deste austríaco, desse Ludwig, já havia sido esquecida há tempos, há tempos. Ela nunca foi revelada. Agora, a partir dos anos 2000, sim, historiadores do sul do país, do sudeste, começaram a citar na USP. Eu tenho uma tese que cita o Schoenhagen já como um livro de credibilidade na história do Brasil. Ótimo. Bem, o outro assunto que nós começamos a fazer levantamento na semana passada foi exatamente a história da estátua. Isso. Estátua que você, que já foi na Praça Pedro II, em frente à Igreja da Sé, todo mundo já viu aquela estátua. E uns dizem, sereia. Mas ela não é sereia, porque ela não tem cauda. Aí um amigo diz assim, não, ela parece magia, porque as mãos, né? Mas ela tem seios de mulher, cabelo, e tem o tal do, como é que chama? O Muiraquitã. Muiraquitã, aquela pedrinha lá no pescoço. E o objeto que falta, interessante, na réplica que tem no Rio de Janeiro, que é uma outra história que a gente precisa investigar, né? Por que tem essa réplica lá na Ilha do Governador, dessa estátua que é genuinamente maranhense? E falta ali também lá o botão floral da planta, da Vitória Amazônica, que a gente chama de Vitória Régia. Então ela está pegando, na verdade, um botão floral enorme que foi extraviado. Eu não sei como ele foi extraviado nas duas estátuas, né, aqui e lá no Rio de Janeiro. Nas duas. Não há mais acho porque é fácil de cair, a parte basal é imitando um talo de flor, então ficou um pouco frágil, né? E acabou caindo. Mas eu vou contar rapidamente a história
como eu me aproximei disso, né? E acabei me surpreendendo com o que descobri recentemente, até mandei para você o material. Né? Foi no Rio de Janeiro, eu estava no Rio de Janeiro em 2008, procurando um lugar para me hospedar na Ilha do Governador, e de repente dedicaram numa praça com a Mãe d'Água de São Luís. Eu digo, poxa, o que você está fazendo aqui? Aí depois que eu fui ver que eles tinham gostado muito da obra e tinham feito uma cópia para ficar lá no Rio de Janeiro. Desde 1940, quando o Newton Sá ganhou lá a medalha. 40? 1940, na verdade. Quando o Newton Sá ganhou lá a medalha de prata. Newton Sá. De Colinas, Maranhão. Colinas? Colinas, Maranhão. Essa vai para Colinas agora, né? E também um agradecimento por Reilton, Rose, né? Reilton, Rafa, um trade Mãe d'Água aí no Facebook dele aí na internet, né? Um Twitter que eu achei com essas fotos lá do Rio de Janeiro, a foto daqui. Tu encontraste a foto do Rio. Exatamente, tá lá. E aí eu voltei para São Luís e comecei a me interessar por ela. Né? Agora, só depois que ela voltou para a praça, já recentemente, que ela ficou um tempo fora da praça, foi que eu observei o detalhe do muiraquitano no pescocinho dela. Né? Uma história muito bonita, uma história na época, o Newton Sá, que é de Viana, veja bem, ele foi iluminado, Robson, ele nasceu em 1908, em Colinas, Maranhão. Em 1908 foi o ano que teve a maior explosão na atmosfera do mundo, a maior explosão meteorítica, foi o evento Tunguska, na Sibéria. Foi em 1908, uma luz muito forte, muito grande, uma explosão espacial cósmica, ainda estudada nos dias de hoje, em 1908, na Sibéria. Então isso, só para fazer um comparativo, que isso deve ter iluminado o mundo todo e chegado aqui a Colinas, né, iluminado a mente, o nascimento desse rapaz genial, que aos 16 anos já era escultor. 1928 e 29 que ele foi para o Rio de Janeiro porque ganhou uma bolsa de um empresário aqui, né? Um empresário maranhense que deu essa bolsa para ele. Ele foi estudar na Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro. E tem um livro também dele, né, dessa história, Raimunda Fortes, a obra escultórica de Newton Sá, da editora Siciliana, 2001. Então é um trabalho inesquecível, porque a crítica que foi feita nos jornais do Rio de Janeiro é assombrosamente, exalta de forma bastante, digamos assim, exuberante a obra dele e põe as outras obras num patamar muito abaixo, dizendo: esse rapaz revolucionou a arte brasileira, e a arte mundial também, porque o Salão Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, à época, eram artistas alemães, artistas ingleses, artistas do mundo todo. Né? Então ele tinha aqui um ateliê na Afonso Pena, fazia essas esculturas. Teve ateliê na Afonso Pena? Na Afonso Pena, número 6, acho que é lá no Mercado Central, não é? Número 6. Eu estou anotando isso aqui até para depois andar por ali. Afonso Pena, número 06. Isso. Em 1934 ele já expõe em Belém do Pará, no Salão do Café da Paz, as suas esculturas. Né? Fez primeiro a esfinge do senhor Joaquim Ribeiro Bogeia, depois fez uma Ofélia moderna, e depois fez o busto do Marechal Rondon em 1939, também foi premiado neste Salão Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro. E no ano seguinte ele deslanchou com esta Mãe d'Água amazônica. Amazônica vem de Amazonas, mas agora eu vou fazer um trocadilho. Mas as Amazonas não eram amazônicas originalmente. Elas vieram de fora e mudaram o nome do rio. O rio foi feito para essas mulheres que vieram morar aqui. Então, veja bem, em 1940, Jornais do Rio de Janeiro. Newton Sá, jovem escultor maranhense, este ano apresentou no Salão no Rio de Janeiro um magnífico trabalho que mereceu, por decisão unânime do júri, medalha de prata. O trabalho oferece um tema genuinamente brasileiro. O escultor inspirou-se na lenda da Mãe d'Água, um dos mais belos mitos da Amazônia. E aí uma outra observação que é feita é que ele foi renovador, revolucionário e moderno, libertador da arte maranhense. E
E ele soube buscar esses motivos indígenas, populares, sociais da gente brasileira, pondo um fim a uma arte retrógrada, decadente, que era fazer cópia de Moisés, do Pensador de Rodin, de Apolo, de Vênus de Milo. Então ele revolucionou a arte. Isto aqui são palavras do jornalista, da crítica, né? É um grande artista, saiu dos medalhões e dos retratos em alto relevo, que era o que todos os escultores faziam, né? E mostrou que tem capacidade criadora e sabe buscar os motivos, sabe fazer a pesquisa. Então este rapaz... Aí vem a parte que eu me surpreendi. Ele morre no Rio de Janeiro, às vésperas de receber esta medalha de prata no Salão de Belas Artes do Rio de Janeiro. Aí vem as manchetes. O artista que a Mãe d'Água arrebatou. Newton Sá esculpiu a Mãe d'Água. Newton Sá morreu. Newton Sá facilitou com a deusa. No seu grande sonho de artista, quis tocar a imortalidade, surpreendendo a fascinante sereia brasileira. Viu-a através de um enorme sonho. Quis retratá-la para com ela surpreender os críticos do último Salão de Belas Artes. O jovem escultor na Amazônia buscou na Amazônia legendária a Mãe d'Água de olhos verdes, de pernas de rãs, de corpo de índia, meio peixe, meio mulher. Para tema de seu trabalho, a lenda sugestionou o artista, empolgou-o, arrebatou, transfigurou. Aí tem a frase belíssima. E Newton Sá esculpiu a deusa. Os sortilégios da Índia legendária o atingirão. Porque Mãe d'Água tem feitiço, tem mandingas de encantar, tem segredos de atrair, de arrebatar para sempre o que ele viu o corpo nu. Newton Sá viu a Mãe d'Água. Newton Sá esculpiu-lhe o corpo nu. Newton Sá morreu logo depois. Então isso é forte demais. Ou seja, aí 10 anos depois, não se sabe o paradeiro dessas... Quer dizer, o que aconteceu depois? Um irmão dele, chamado Edson Sá, que já 10 anos depois da Segunda Guerra Mundial, né, isso acontece em 1940, e 10 anos depois se passou muita coisa, essa estátua estava perdida por aqui, o irmão dele, e o prefeito na época, que na verdade era o Costa Rodrigues, que resolve fazer esse chafariz na Praça Pedro II. Costa Rodrigues. Gente, e o povo de Colinas, onde está o pessoal de Colinas, tem que ter uma cópia disso lá, uma réplica dessa sereia lá. Rio de Janeiro não tem nada a ver com isso. Rio de Janeiro foi só a consagração do rapaz. Então tem que... Eu não conheço bem Colinas, estive uma vez lá. Será que tem um colégio, uma instituição? Será que o pessoal de Colinas conhece a história deste moço? Você está falando de um revolucionário da escultura brasileira. Da escultura brasileira, uma crítica especializada de alto nível internacional. Essas palavras que eu li agora são palavras da crítica especializada, entendeu? São coisas fortes, ou seja... Do Rio de seja... Janeiro, gente, que de um modo geral, eles às vezes olhavam o Nordeste como se fosse uma coisa menor. E vocês observem, a gente fala muito da cultura, e eu acho muito interessante esse registro e esse resgate que Brenha está fazendo, porque a gente fala... a gente teve uma época que Atenas, não sei o quê, fica aquela história da Atenas, que eu quero que a gente ainda volte um dia aqui para falar sobre isso, mas veja bem, ele é uma revolução em nível nacional, numa época que só fazia realmente, eram as mesmas esculturas e tal. Ele faz algo que é absolutamente diferente, com uma mistura. Ou ele vai misturar a lenda amazônica... Como ele soube dos Muiraquitãs, eu não faço ideia disso, porque em 1940 era uma informação privilegiada. Então veja bem mais, Newton Sá, são palavras do jornal de 1940, depois da morte dele. Newton Sá penetrou-lhe os átrios sagrados. Morreu porque é do rito impenetrável, mas no Brasil, graças à sua audácia, ficou para a arte nacional a sua estátua, que afinal bem assinala o ponto de partida de uma escultura genuinamente brasileira. A Mãe d'Água arrebatou-lhe a vida, mas não lhe arrebatará a paga desse merecimento. Ou seja, um cara desse tem que ser louvado. E um detalhe que me tocou depois de saber essa história. Você vai na Praça
Pedro II, olha aquela estátua que está incompleta, tem que ser colocado o botão floral, e não sabe da história, não tem o nome do escultor na Não há praça, nenhum registro não há ambiental. nenhum registro do nome do escultor Newton Sá de Colinas, e dessa história fascinante desse rapaz, né? Que acho que por ironia do destino caiu nas minhas mãos. Eu fiquei agora mais animado ainda em revelar Não, e essa você já história falou algumas coisas, de mas hoje você está Colinas. trazendo muito mais informações a respeito. Eu, é, que bom que a gente está registrando. E fica aqui o desafio. Marcos Walib está à frente atualmente da cultura. Marquinho, não sei se você está me ouvindo, mas está na hora de olhar para isso, colocar uma plaquinha do lado, sabe? Para contar, não dá para contar tudo, mas poxa, ouçam o que falavam a respeito desse jovem. Poxa, ele começa com 16 anos em Colinas. Conheço muitos amigos. Aliás, Colinas é um centro. É bom que você falou que iluminou aquilo ali. Nós temos ali grandes radialistas saíram dali de Colinas. Eu conheço pelo menos dois que estão em Fortaleza, em Teresina. E também foi dali que um padre daquela região que visitou a Europa, trouxe para a gente a ideia do SEMA, Centro Educacional do Maranhão, que é um projeto de origem alemã, alguma coisa assim. Ele viu e trouxe. É de Colinas também, entendeu? Tem grandes amigos em Colinas. Tem grandes amigos em Colinas, na área da comunicação. Meu caro, vou encerrar por aqui essa conversa, porque eu espero. Esse material vai estar disponível daqui a pouco, já no nosso Robson Júnior na Rede, que é o Contando Histórias Reais. O nosso contador de histórias aqui é exatamente o Sérgio Brenha. Eu fico muito feliz que a gente possa. Isso nos empodera, isso mostra como nós temos histórias aqui a serem contadas, a serem revisitadas. E um detalhe importante, Robson, por que nos deixamos levar por essa falta de informação nesses anos, e porque ficamos totalmente, isso é uma pergunta que eu faço, totalmente desatrelados, totalmente alheios a essa nossa fascinante história brasileira, maranhense e aqui de Palmaçu. Vai ficar essa pergunta de Sérgio Brenha. Aqueles que estão ligados, inclusive, à cultura, é para, sabe, carapuça na cabeça de quem couber. O que a gente está fazendo com a cultura, com os nossos resgates? Fica aqui a pergunta.